Vamos entender de vez esse lance de financiamento, price, saque. Você vai sair desse vídeo aqui tendo entendido tudo que você precisa para diferenciar, para saber o que é melhor para você, para saber a vantagem e desvantagem de cada um. De um jeito simples, rápido, fácil. Olha só, e eu vou desenhar. Eu comecei a fazer isso aqui não é para caber o meu videozinho aqui não. Isso aqui é primeiro para mostrar para você o seguinte. Deixa eu pegar já aqui uma canetinha, um lapisinho, qualquer coisa. Primeira grande diferença, e daqui a pouquinho eu vou preencher isso aqui com algo que vai fazer muito sentido, mas a primeira grande diferença é o seguinte. Pensa que essa linha azul aqui é o valor da prestação. Então a primeira coisa que, se eu tiver a coordenação para desenhar aqui, que você vai ver é o seguinte. É que olha que dificuldade. É que a parcela da price, ela continua igual. O que quer dizer isso, né? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte. Deixa eu fazer de um outro jeito aqui que eu consiga colocar exemplo. Vamos pensar que uma parcela começou em R$2.000, uma parcela de um financiamento. E já colocando, price e saque são usadas em financiamentos imobiliários. Enquanto se você for financiar um veículo, um carro, moto, avião, helicóptero, barco e tudo mais, vai usar a price. Então, price pode ser usado tanto para imobiliário como para veículos, e a saque em financiamentos imobiliários normalmente, tá bom? Seguinte, então, parcela de R$2.000. Começou 2.000, ela lá no meio tá 2.000, ela lá embaixo, lá no finalzão, depois de seus 20, 30 anos de financiamento, continua 2.000. Qual é a diferença aqui na saque? A diferença é o seguinte, uma parcela que aqui começaria em 2.000, aqui, de repente, ela começaria em 2.600. Ela começa mais alta, só que ela vai diminuindo. Então vai chegar um determinado momento aqui que ela vai estar 1.800, depois aqui ela vai estar R$1.000, depois ali embaixo ela vai terminar. Vai depender muito do seguinte aqui, né? O que vai determinar isso? O tempo, a sua taxa de juros. Então a primeira coisa aqui para compreender, começa mais alta, tá bom? Se a gente fizer o mesmo financiamento, pegou ali, vamos pensar que a gente tem que financiar R$200.000 hoje para comprar um imóvel, para completar o valor de um imóvel. Você dá uma entrada e mais 200 financiado. Aqui, dependendo do tempo, poderia começar em R$2.000 se você escolhe price. Se você escolhe saque, vai começar mais caro, ou seja, você vai começar gastando 600 a mais por mês. Só que ela vai caindo ao longo do tempo. Tá bom, mas o que mais tem aqui de diferente? Por que tem esses desenhos por aqui? Vamos lá, que agora eu quero desenhar algo que é super importante você entender e vai te ajudar nas suas decisões, tá bom? Pensa que existem duas coisas aqui. Existem mais. Quando a gente fala em financiamento imobiliário, existe a amortização. O que é a amortização? O valor que sai da sua dívida. Então, se você financiou, vou usar o mesmo exemplo, R$200.000, por exemplo, e a sua parcela foi de R$2.000 no primeiro mês, não caiu para 198, você não desconta tudo, né? O banco não desconta tudo que você pagou. Seria ótimo se fosse assim. Não, a sua dívida no primeiro mês vai estar ali mais ou menos assim, olha, se for na price, óbvio que depende do tempo, 199.000, de repente até isso vai acontecer. Caramba, você pagou R$2.000 e está 199.900? Yes. Vai acontecer isso muitas vezes. Pelo seguinte, deixa esses numerozinhos aí. Vou apagar aqui e fazer de novo. Porque o valor da amortização no começo do seu financiamento, vou até colocar aqui mais próximo do real, vai ser mais ou menos assim, olha. Só isso. Puxa, mas o que vai vir aqui na frente? Juros. Então os R$2.000 vão ser de repente aqui R$1.800 de juros, mais a taxa, mais seguro, R$100 saiu da sua dívida. É isso que acontece. E aí, conforme você vai pagando, né, conforme o tempo vai passando, mês a mês, vai aumentando um pouquinho. E óbvio que aqui eu estou fazendo com poucas prestações. Isso aqui demoraria meses, vai passar um ano, você vai pagar, e só um pouquinho vai sair da sua prestação. Mas é isso que vai acontecer. E aí o restante da sua parcela é composto, como falamos agora há pouco, de juros. E aí só lá no finalzinho, quando você pagar ali a sua última parcela, suas últimas parcelas, é que uma boa parte do dinheiro que você pagou, boa parte da sua prestação, vai efetivamente ser usada para tirar
da sua dívida. Tá bom? Na última, naturalmente, na última talvez o seu juros seja bem pequenininho, seja só um pouquinho, e o azulzinho pegue quase tudo. Por quê? Porque vai ser o momento em que você quita. Tá bom, e na saque, qual é a diferença, né? Primeira, antes de falar da diferença, você vai perceber a diferença aqui claramente, já percebeu a maior, que a parcela começa mais alta, tá bom? Não é só que ela vai diminuindo, é que ela começa mais alta e vai diminuindo, terminando bem mais baixa. Inclusive, já vamos até fazer uma coisinha por aqui, aproveita esse desenho, que ele é bem próximo da realidade aqui. Olha só, o que aconteceria é o seguinte, deixa eu me tirar daqui um pouquinho. O que aconteceria é o seguinte, que você pagaria um tanto a mais aqui no começo, nos primeiros anos, na saque em relação à price, só que você economizaria mais lá no final. E a proporção pode até ser um pouco diferente aqui dependendo do tempo, mas está bem próximo da realidade. Você na prática vai economizar mais do que você vai pagar mais aqui no começo, tá bom? Então você economiza mais lá no final, depois. Por que isso? Porque se você somar os juros, que eu já vou desenhar aqui para você na saque, para a gente entender bem, eles são menores na saque do que na price, quando a gente soma todos os vermelhinhos. Então vamos lá. O que acontece na saque? Qual é a outra característica da saque, além das parcelas que começam maiores e vão caindo? A outra característica é que o valor da sua amortização é que é fixo. Então, enquanto aqui na price a parcela é que é fixa, na saque a amortização é que é fixa. E você já pegou o que vai acontecer com o restante, né? Vão ser juros. Os errinhos aqui, as diferenças de tamanho das cobrinhas aqui são as dificuldades do criador do desenho. O que vai acontecer é o seguinte, que aqui vai entrar juros e, naturalmente, vai ter ali um pouquinho que vai ser a taxa e o seguro, que às vezes nem é tão pouquinho assim não, tá bom? Dependendo de idade e tudo mais. É isso que vai acontecer. O que acontece aqui é o seguinte, os juros vão diminuindo ao longo de cada um dos meses em que você paga. E aí com isso, como eu falei, pelas características da saque, no final das contas, se você somar aqui os vermelhinhos, que são os juros, que são dinheiro jogado no lixo, que não estou dizendo que não vale a pena não, tem que fazer muito bem as contas, tem que identificar o que você está comprando, de repente você está comprando um imóvel que vai se valorizar, pode valer a pena. Quero só que você entenda aqui a questão da diferença dos financiamentos. Quando você soma esses vermelhinhos por aqui, na prática, e lógico que eu estou fazendo um desenho aqui, mal desenhado, como está na minha cabeça. Mas em valores reais, se você fizer a mesma simulação aqui, por exemplo, pegando 200 mil reais também, com toda certeza aqui você pagaria menos juros do que aqui na price. Então, por que muita gente não faz saque? Porque, como eu falei, a parcela aqui começa mais cara. Então, de repente, a parcela aqui começaria em 2 mil reais, tá bom? Quando eu falo aqui na price. E a parcela aqui começaria, por exemplo, em 2.500, 2.600. E o banco geralmente só libera se isso representar no máximo 30% da sua renda. E muitas vezes a pessoa não consegue encaixar por aqui. Sempre que possível, eu recomendo saque. Gosto mais de saque. Para amortizar é melhor. Primeiro, né? E primeiro não, mas também aqui pelo seguinte. Já falei, a soma desses vermelhinhos, dos juros, do dinheiro jogado no lixo, é menor. Até 30% menor, sempre próximo de 30% menor quando comparado com o price. Outro, se você olhar aqui o azulzinho, olha só, ele começa maior. É bem assim que funciona. Então aqui, por exemplo, você começaria de repente amortizando R$600 e aqui você começaria amortizando R$200. Lembrando, o que é amortizar? Amortizar é aqui, olha, você começou amortizando R$200, você pagou sua primeira parcela, somente R$200 saíram da sua dívida. Aqui, de repente, R$600 sairiam da sua dívida. Então, pagou a primeira parcela mais alta, naturalmente, você tem que pensar que está acontecendo isso, mas saíram 600 da sua dívida. No mês seguinte aqui, se saíram 200 aqui, vai sair de repente 205 dessa daqui. Se saíram 600 aqui, lembra que é fixo, é igual, vão sair 600 fixos até lá no final. Inclusive, o que vai acontecer aqui é o seguinte, você emprestou 200 mil em 30 anos, então vai ser o seguinte a conta, né? 200 dividido por 30 vezes 12, essa vai ser a sua amortização a cada mês, 555, tá bom? Bem próximo disso,
Vai ter ali uma taxinha ou outra, natural, o banco adora isso, né? Mas aqui para você entender que cada mês descontaria a bateria da sua dívida 555, nesse exemplo que eu dei. Enfim, espero que tenha ficado claro, né, a diferença entre price, a câmera aqui é invertida, então é para lá, price, e a saque que está aqui, que isso te ajude. Vivo falando sobre isso mais lá no Instagram, nos stories, muitas vezes no blog, algumas vezes no TikTok, que muita gente me pergunta por lá. Deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Como é que isso aqui pode te ajudar? Ou na verdade o que faltou aqui? Como é que eu posso fazer um outro vídeo para te esclarecer ainda mais? Lembrando que muitas vezes eu falo sobre o seguinte, não estou nem falando de amortização aqui, tá bom? Que seria adiantar as parcelas lá do final. Tá lá, a câmera totalmente invertida me deixa louco. Adiantar as parcelas do final. Falo disso em outros vídeos e muitas vezes eu entro em um outro assunto. Puxa, e agora? Será que valeria investir em vez de adiantar isso daqui? Enfim, comenta, eu gravo. Falo mais sobre isso, tá bom? Abraço, até.